então, teve o privilégio de ser dirigido por Deus, inspirado pelo Espírito Santo para escrever esse evangelho que leva o nome dele mesmo, né? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler aqui um texto que eu tenho certeza absoluta que eu não precisaria nem ler aqui com vocês, esse texto, porque eu sei que todo mundo conhece decor, todos aqui, tem ninguém aqui que não conheça esse texto decor. Levantar e falar decor, mas não vou fazer isso. Quer ver? Mateus capítulo 6, versículo 9. Olha como todo mundo conhece esse texto decor. Acharam? Mateus 6, versículo 9. Portanto, vós orareis que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, né? Ou seja, feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Amém. Não é um texto que todo mundo conhece? Amém, irmãos. Graças a Deus. Queridos, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês nessa manhã esse texto. Essa semana, como eu compartilhei com vocês, né? Eu estive lá na praia um pouquinho e a gente teve alguns momentos, não foram tantos quanto eu gostaria, mas a gente teve alguns momentos de leitura, e eu estou lendo um livro, né, de um autor que eu gosto muito de ler, que é o Brennan Manning, e um livro cujo título é Um Vislumbre de Jesus. E ele cita, no capítulo que eu li essa semana, ou nas páginas que eu li essa semana, ele citou, né, a oração aqui, essa oração que a gente conhece como oração do Pai Nosso, né? E eu então fiquei, a partir daquilo que ele citou, eu fiquei pensando nessa semana, mesmo lá, em alguns momentos que eu estava até deitado, assim, eu fiquei pensando, meditando nesta oração, irmãos, e em algumas coisas, né, que a gente pode aprender aqui, porque oração é algo interessante, irmãos. Oração é algo que é feito há centenas de anos, há milhares de anos, né? Há milhares de anos os seres humanos usam a prática da oração, até mesmo naqueles cultos que a gente entende não serem verdadeiros, né? Nós sabemos que existe a prática da oração, de alguma maneira, não é? Existe alguma forma de oração. A nossa tradição cristã, judaico-cristã, como a gente costuma dizer, ela relata, né, a oração está sempre presente quando você lê a Bíblia, né? Se você fizer uma leitura da Bíblia do início ao fim, você vai ver que a Bíblia contém dezenas de orações, né? Por que não dizer centenas de orações, né? Só para você ter uma ideia, por exemplo, o livro dos Salmos, é um livro de orações, né? São orações que, seja o rei Davi, que é autor da maioria dos salmos, né? O rei Davi, ele compôs mais ou menos a metade foram escritos pelo rei Davi, ou por Davi mesmo antes de ser rei,
e a outra metade dos salmos foram escritas por outros salmistas, não é? Mas, basicamente, quase todos os salmos são orações dirigidas a Deus, ao nosso Deus. Não é? Era ali no Antigo Testamento, era uma outra dispensação, né? Era uma outra dispensação diferente da dispensação que nós estamos vivendo hoje, mas Deus, o Deus que os judeus invocavam, é o mesmo Deus que nós invocamos. O Deus ao qual eles oravam é o mesmo Deus ao qual nós oramos, né? E depois esse Deus, ele se revelou de uma forma mais plena, mais clara na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, no Novo Testamento, e nós também temos aqui no Novo Testamento várias orações, nós temos aqui, então na Bíblia toda nós temos, né, dezenas, talvez centenas de orações, e eu penso que essa oração aqui, gente, ela é um dos principais textos para a gente aprender sobre oração, é esse texto aqui, porque como eu estou falando para vocês, preste atenção, oração sempre se fez ao longo da história humana, né, a deuses falsos ou ao verdadeiro Deus, orações sempre se fizeram, né? Mas, muitas vezes, a oração foi feita de uma maneira errada, de uma maneira equivocada, talvez por ignorância das pessoas, né, que faziam, certamente por ignorância das pessoas que faziam essas orações. Mas o Senhor Jesus aqui, ele traz algumas lições, alguns princípios para a gente sobre a oração, que são fantásticos, né? A gente precisa parar de vez em quando aqui para ler. Eu sei que eu já preguei aqui nesse texto, vocês já leram, não é? E a gente sabe essa oração aqui de cor, e talvez esse seja um perigo, né? Da gente, é bom saber essa oração de cor, mas talvez seja um perigo. Por quê? Porque às vezes a gente recita a oração de cor e a gente não para pensar no que está sendo ensinado para a gente nessa oração que Jesus nos deu aqui como oração modelo, né? Eu acho que vale a pena, antes da gente entrar na oração do Pai Nosso, como a gente chama, vale a pena a gente ler alguns versículos antes aqui, olha. O versículo 5, não é? Versículo 5, Mateus capítulo 6, versículo 5. Então Jesus, ele está ensinando aqui, né? Lembre-se que esse texto aqui, vamos ser sinceros, às vezes, não é? Se eu for orar por alguém aqui hoje, não é? Talvez a oração que eu vou fazer na tua frente não seria a mesma oração que eu ia fazer por você se eu fosse orar sozinho. É verdade, né? Porque de repente eu posso ter percebido alguma coisa, ter tido uma percepção a respeito da sua vida, que eu penso que eu posso orar por você, por isso, por um alinhamento em alguma área, mas na tua frente eu não vou me sentir à vontade de falar isso com Deus, na tua frente, porque aí você pode me ouvir e pode ficar chateado comigo. Puxa, o pastor falou isso aí, olha que coisa, né? Da mesma coisa vocês comigo, irmãos, não é? Não é verdade? Se vocês forem orar por mim na minha frente, vocês vão pensar bem o que vocês vão falar, mas se for né, lá no seu quarto, lá sozinho, de repente você vai orar por mim em coisas, alguma situação que você acha que de repente que eu preciso até melhorar como pessoa, como pastor, tudo bem, é você e Deus, né? É aquele momento de autenticidade, entendeu, gente? Então é isso que Jesus está falando aqui, porque naquele tempo os fariseus, eles queriam que as pessoas vissem, então eles ficavam de pé nas praças, está escrito aí, ó, nas sinagogas, né, que eram uma espécie de igrejas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens, e oravam em voz alta, né, como a gente brinca, até tremia a voz, né, até tremia, né, ó Deus, amantíssimo Deus. Já ouviu alguém orar assim? Ó amantíssimo, soberano e eterno Deus,
de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não é? Quando você está só você e Deus, você não ora assim, irmão. Você pode até falar, amantíssimo, mas é você e Deus, é só Deus que está ouvindo, né? Você pode falar palavras. Mas então, gente, veja, a oração, você está entendendo? A questão da religiosidade é uma coisa que o ser humano ele é tão terrível que ele pode querer se envaidecer pela sua espiritualidade, pela sua capacidade de orar, pela sua capacidade de usar palavras bonitas, que às vezes aquela oração não está sendo de coração. Então, quando você está só você e Deus, aí a espiritualidade verdadeira entra em cena. E aí o versículo 7 vai dizer assim também, olha, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, veja, é interessante aqui, não sei se você captou, mas Jesus ele está mostrando que os próprios religiosos da época dele, que conheciam a palavra de Deus, no caso lá os fariseus, eles estavam orando errado, porque eles queriam orar para serem vistos. E aí depois ele fala também, agora no versículo 7, ele fala dos gentios. Agora ele está falando de pessoas que não conheciam a revelação de Deus. Veja que no versículo 5 ele está falando de um grupo de pessoas que conhecia a revelação de Deus, que eram os fariseus, os religiosos do tempo de Jesus. Eles conheciam a palavra de Deus, eles já tinham a Bíblia na mão deles, no caso o Velho Testamento, o Novo Testamento ainda não estava escrito, mas eles já tinham a Bíblia na mão deles, certo? E mesmo assim eles estavam orando errado, e Jesus falou aqui, não vai no caminho deles. E agora ele vai falar daqueles que não conheciam a revelação de Deus, não tinham a Bíblia, eram gentios, aqueles gentios aqui está no sentido de incrédulos, de não crentes, daqueles que não conheciam a revelação de Deus. E diz aqui que esses gentios, o que eles faziam? Eles repetiam muito, né? Então, por isso que Jesus fala, e orando, não useis de vãs repetições, como gentios. O que significa isso aqui, irmãos? Ao que tudo indica aqui, é aquela coisa que a gente conhece como reza, sabe? É a reza. A reza. Não é? Eu lembro uma vez, quando eu pastoreava lá na igreja, lá no Camucí, a gente sempre tinha lá os cultos, né? Teve uma boa época lá, vários anos que a gente teve o culto que a gente chamava de tarde da bênção, né? Que era só mais as irmãs que iam na tarde da bênção. E eu sempre estava lá. E teve um dia que, assim, elas gostavam de fechar o culto orando essa oração aqui. Sempre gostavam. Oravam e depois a última oração era a oração do Pai Nosso. E aí teve um dia que eu falei, né, para as irmãs, nós vamos orar o Pai Nosso, não vamos, acho que eu falei isso, não vamos rezar, vamos orar o Pai Nosso. E eu lembro que tinha uma senhora que não era evangélica, mas que ela gostava de ir. E aí ela perguntou, por quê? Qual que é a diferença? Por que não rezar e sim orar, né? Aí eu tentei explicar, justamente porque a reza, me parece, né, acho que vocês vão concordar comigo, que termina uma coisa meio mecânica, uma reza. Reza lá, 3 Pai Nosso, não é assim que se fala? 2 Ave Maria e tem uma outra oração também? E o credo, né? E o credo. Nós, cristãos evangélicos, a gente não concorda com a oração da Ave Maria, mas
A oração do Pai Nosso, ela está aqui na Bíblia. E o credo também é. O credo, que é o credo apostólico, não é isso? Se você... É que alguns aqui sabem, né? Decor, o credo apostólico. Eu não sei se eu... Acho que eu não sei decor. Mas eu conheço. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, é isso? Criador dos céus e da terra. Que mais? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Irmãos, esse credo, ele tem respaldo bíblico. Você pode pegar o credo apostólico, todo ele tem respaldo bíblico. É um credo que foi elaborado lá no início da igreja, né? Então, ele tem respaldo bíblico. A questão é que as pessoas rezam o credo, rezam a oração do Pai Nosso. O que quer dizer isso? É uma repetição mecânica. É isso que eu estou falando, a pessoa faz sem saber o que está fazendo. Nem pensa no que está falando. É uma coisa mecânica, uma repetição. Né? E às vezes a pessoa acha que, bom, eu rezei 10 Pai Nosso hoje. Beleza, estou garantido, estou protegido, fiz a minha parte. Entendeu? Olha o que Jesus fala. E orando, não useis de vãs repetições. Não é isso que vai tocar o coração de Deus, gente. Está perdendo tempo. Se você está orando só assim, repetindo uma oração, sem meditar no que você está falando, sem pensar na profundidade daquilo ali, é uma reza, é uma repetição, é isso que Jesus está falando. Não usem disso, como fazem os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não, verso 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, olha que interessante que Jesus fala, Deus, o vosso Pai, Ele sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Jesus, Ele sabe, Deus sabe as nossas necessidades, antes que a gente abra a boca para orar, antes que a gente abra a boca para pedir. Não é? Aí você pode perguntar, então para que orar, né? Se Deus já sabe de tudo antes de eu pedir, para que orar? Eu acho que quando a gente dá uma olhadinha na oração do Pai Nosso, a gente vai entender por que orar, irmãos. Porque oração, e aqui eu anotei umas coisinhas aqui, eu penso que nós temos que pensar na oração como eu fiquei meditando nisso, né? Esses dias, ontem, oração como uma atitude do coração, gente. Oração é uma atitude do coração, sabe? É claro que você pode orar, você deve orar. Você pode e deve separar tempo para orar no seu dia a dia, né? Como Jesus falou aqui, você pode e deve entrar no seu quarto, ter o seu momento devocional de oração, de falar com Deus. Mas uma coisa eu te falo, existem muitas pessoas que fazem isso, mas que ainda não tiveram entendimento do que é realmente a verdadeira oração, a verdadeira espiritualidade através da oração. A oração, gente, ela é, né, como eu estou falando aqui, ela é uma atitude do coração, ou, até eu escrevi aqui, a gente pode pensar na atitude do coração como uma espécie de oração. Porque, irmãos, eu estava olhando, pensando na oração aqui do Pai Nosso, e eu já vou mostrar para vocês isso. Eu fiquei pensando no que significa a oração do Pai Nosso para a gente. Então, olha só, eu vou falar para vocês aqui. Significa, eu já vou mostrar isso na oração, mas a oração do Pai Nosso significa intimidade, irmandade, adoração, prioridade, submissão, dependência, humildade, entre outras coisas. E você pode ter uma pessoa que está orando, às vezes sistematicamente, mas não está tendo essa atitude de coração. Está entendendo isso? Às vezes você pode ter uma pessoa que não tem a prática ali, né, de fechar a porta do quarto e de orar,
que, vamos falar a verdade, irmãos, não é uma coisa fácil da gente ter essa disciplina, né, de separar diariamente um período de oração. Esse é o ideal, continua sendo na minha vida, ainda não alcancei, confesso para vocês, né? Tá aí uma coisa que vocês podem orar por mim, quando vocês estiverem orando sozinho lá. Senhor, desperta o pastor Ronaldo para orar mais, né? Pode orar, sem problema, né? É um desafio, irmãos, a gente ter uma vida disciplinada de oração. É um grande desafio, né? Mas às vezes você pode ter uma pessoa que tem uma vida disciplinada de oração e não tem essas atitudes que eu falei, não é? O ideal é a gente ter as duas coisas, né? A gente ter uma vida disciplinada de oração e a gente ter essas atitudes aqui, não é? Então veja, vamos lá. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Então, oração como uma atitude do coração, ou a atitude do coração nosso, vocês vão entender aqui à medida que eu explicar. A atitude do nosso coração como uma espécie de oração, como uma forma de oração. A atitude que você tem dentro de você e que termina transparecendo nas suas atitudes, nas suas palavras, já é uma forma de oração, gente. Eu penso isso, sabe? A sua atitude interior já é uma forma de orar. E eu também anotei aqui uma frasezinha que quando eu estava pensando sobre isso, me veio, que a prática da oração de forma bíblica, dessa forma aqui que Jesus ensinou, não de uma forma exterior, religiosa, repetitiva, hipócrita, como Jesus condenou. A prática da oração de forma bíblica ajuda a pessoa naquele tripé de equilíbrio que eu tenho falado muito aqui para vocês, que é o equilíbrio espiritual, emocional e até mesmo físico. Eu acredito nisso, né? Se a gente praticar a oração e praticar essa atitude do coração, porque quando você tem essa atitude do coração, é quase que aquilo que eu penso que a gente poderia dizer que é praticamente aquilo que o apóstolo Paulo falou aos Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, porque você não fica 24 horas de joelho orando, mas você pode orar sem cessar, você pode ter uma atitude de coração que é uma oração constante, é uma oração constante. E se você tem essa prática, essa atitude de coração, que é uma oração constante, isso vai trazer equilíbrio para você, obviamente, espiritual, porque a oração é uma prática espiritual, mas isso vai te ajudar a ter um equilíbrio também emocional, mental, e a partir do momento que você está equilibrado espiritualmente e mentalmente, isso vai trazer equilíbrio até físico, porque muitos problemas físicos, gente, que a gente tem, você sabe, são consequência do desequilíbrio emocional e até espiritual, né? Então, eu estou falando isso aqui, gente, porque a oração é um desafio para a gente, para mim, mas que esse ano de 2020 seja um ano de oração para nós, amém, irmãos? Que a gente possa conseguir, sim, tentar organizar a nossa vida de tal maneira que a gente tenha um tempo separado para orar lá na nossa casa, no nosso quarto. Eu estou sonhando com isso esse ano, sabe, o ano de 2019 foi um ano muito corrido para mim. Eu estou assim sonhando que esse ano seja um pouco mais calmo, até para eu poder me dedicar mais para oração, para reflexão, para meditação, não é? Para solitude, né? Para estar mais assim a sós na presença de Deus. Quero muito isso. E isso, gente, vai trazer, eu tenho certeza que traz na vida da pessoa esse equilíbrio espiritual, emocional, né, mental e até mesmo físico. E a gente tem a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo. Você vê que Jesus ele começou dizendo aqui, ó, quando vocês orarem, não façam como os hipócritas.
né? Que ficam querendo, eles querem ser vistos pelos homens. Não façam como gentios, que eles ficam repetindo. Então, como vocês vão fazer? Se vocês não devem fazer nem como os hipócritas, nem como gentios, como que vocês devem fazer? Aí Jesus ensina. Portanto, verso 9, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. E aí ele começa a oração. E aí eu fiquei pensando aqui algumas coisas. Vamos começar pela primeira palavra, Pai. Pai. A oração começa, Pai. Isso significa intimidade. Isso significa intimidade. Na oração você tem intimidade com o Pai. Irmãos, olha aqui, por isso que eu falei, Jesus falou aqui, Deus sabe o que você tem necessidade, até antes de você abrir a boca para pedir. Então, por que orar? Uma resposta já está aqui. Porque Deus quer ter intimidade conosco, irmãos. Sabe? A oração não é para mudar a Deus. Deus é imutável. A oração é para mudar a mim e a você. É para isso que a gente deve orar. Porque quando você está orando, irmãos, Deus vai tocando o seu coração. Principalmente quando você está sozinho. Deus começa a tocar o seu coração, Deus começa a quebrantar o seu coração, mostrar para você áreas que você precisa corrigir, relacionamentos que você precisa consertar. Deus começa a ministrar no seu coração. Deus começa a mudar você. Gente, eu não sei se você já teve essa experiência, mas quando você está numa fase assim da sua vida espiritual, que você está mais dedicado à oração, eu vejo isso na minha vida. Eu faço coisas que nem eu acredito. Eu fico uma bênção. Até lavar a louça eu lavo lá em casa. Eu estou numa unção tão grande que sabe, você está naquele enlevo, né? Não, eu quero servir, eu quero ajudar, até a louça eu lavo. E a Simone agradece. Mas é verdade, irmão, você fica mais leve, você fica mais, sabe, você tem mais confiança, você tem mais fé, você é mais tolerante com as pessoas, você não fica criticando todo mundo, você se coloca mais no lugar das pessoas. Então a oração está mudando Deus, a oração está mudando você e a mim. Por isso que a gente precisa orar, porque Deus já sabe o que você precisa antes de você abrir a boca, mas você precisa orar, e eu preciso orar. Nós precisamos orar para que nós sejamos mudados, e oração é intimidade. Jesus falou, quando vocês orarem, orem assim, Pai. Começa a oração, chamando Ele de Pai. Claro que você pode chamar Ele de Deus, de Todo-Poderoso, de Amantíssimo. Mas, irmãos, Pai é demais, né? Aliás, foi Jesus que trouxe para a gente esse conceito, né? Ou ampliou. O Brennan Manning fala muito isso, né? Que eles usavam a palavra Abba. Abba. Paulo fala, não é? Paulo usa essa palavra lá em Romanos, Abba. Essa palavra Abba, ela quer dizer papai, paizinho, papaizinho. É uma expressão de intimidade, intimidade com o Todo-Poderoso, com Deus, né? Não é maravilhoso, gente, você pensar que você pode ser íntimo do Criador dos céus e da terra? Não é uma coisa grandiosa, não é? Às vezes as pessoas veem aí os ídolos humanos e ficam gritando, e ficam naquela histeria para conseguir, às vezes, tirar uma fotografia. Gente, você pode ser íntimo do Criador
Criador dos céus e da terra, do Criador do universo. Nosso, Pai nosso. Isso significa irmandade. Irmandade. Porque Deus não é só o seu Pai, Ele é nosso Pai. Isso significa irmandade. E irmandade, gente, serve para quê? Para quebrar o nosso orgulho, para quebrar a nossa arrogância, a nossa autossuficiência. Quantas vezes nós somos arrogantes, quantas vezes nós somos egoístas. Irmão, estou falando de mim, tá? Tem hora que eu sou muito egoísta, sabe? E Deus, Ele quebra isso em nós quando a gente vai para a oração, sabe? Ele é nosso Pai, Ele não é só meu. Ele não está só em função de mim. Ele ama a todos igualmente, né? Ele quer o bem de todos, Ele quer salvar a todos, não é? Então, nosso, isso significa irmandade. Aí depois o texto diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Isso, santificado seja o teu nome, isso significa adoração. Então veja, gente, o que eu falei aqui? Da oração como uma atitude de coração, ou a nossa atitude de coração como uma forma de oração. Então qual que tem que ser a atitude do meu coração? Intimidade com o Pai, irmandade. Eu não sou a última bolacha do pacote, eu não sou uma ilha. Eu tenho pessoas, irmãos em Cristo, outros semelhantes, que eu preciso entender, que eu preciso compreender, que eu preciso tolerar, que eu preciso me colocar no lugar dessas pessoas. E eu preciso ter uma atitude de adoração. Irmãos, às vezes você não teve o tempo que você gostaria de ter tido, de separar um momento para orar, mas você pode ter uma atitude de coração adoradora. Você está 24 horas por dia, você tem uma atitude adoradora, de adoração a Deus. E eu penso que aqui, não é diretamente isso que o texto está ensinando, mas a gente poderia falar da questão da gratidão, né? Adoração não deixa de ser gratidão. Então, um coração grato. Gente, a gente anda muito ingrato, a gente anda reclamando muito, muitas vezes. Deus abençoando e a gente reclamando, Deus abençoando e a gente murmurando, Deus abençoando, dando oportunidades para nós que muitas pessoas não têm, a gente resmungando. Oração é uma atitude de coração, também, além da prática, mas é uma atitude de coração, de gratidão, de adoração, de louvor. Santificado seja o teu nome, glorificado, exaltado, engrandecido, magnificado para sempre seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? E aí diz o que mais aqui, ó. Aí o versículo 10 diz assim, né? Venha o teu reino. Isso significa prioridade. Venha o teu reino. Irmãos, olha, veja como essa oração, é que eu não quero me demorar mais aqui, eu vou tentar condensar aqui para acabar em 10 minutos. Mas, irmãos, veja como esse texto tem a nos ensinar. Venha o teu reino. Isso significa prioridade. A prioridade para nós, para o cristão, tem que ser o reino de Deus. É o reino de Deus que é a prioridade. Veja que depois que você adora, o que você faz? Você ora, o primeiro pedido que você faz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Até aqui você está adorando. Agora você vai fazer um pedido. Qual o primeiro pedido que você faz? Venha o teu reino. Não é? Você não começa com as suas necessidades.
Você começa com o reino de Deus. Porque para o cristão, irmãos, o reino de Deus é a prioridade número 1. E é isso que eu estou falando, muitas vezes nós somos muito egoístas, até nas nossas orações, irmãos. Nós somos extremamente egoístas, a gente só pede para nós, a gente só pede para a nossa família, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos. A gente fica só no nosso mundinho ali, sabe? Como se a história da humanidade girasse em torno de nós. Levanta os olhos, veja quanta gente sofrendo, veja quanta gente precisando do amor de Deus, da graça de Deus, da salvação que há em Jesus Cristo. Olhe, amplie a sua visão, não tem uma visão de galinha, né? Como já disse alguém, tem uma visão de águia. A galinha fica só ali no galinheiro, ela só vê ali, ela fica ciscando ali e só vê aquele mundinho dela. Mas a águia não, ela voa às maiores alturas, ela vê o todo ali. Irmão, quanta gente sofrendo nesse mundo, né? Quanta gente, sabe, precisando mesmo que o reino de Deus chegue até essas vidas. Então, venha o teu reino. Isso significa prioridade, irmãos. A gente precisa orar para que o reino de Deus venha sobre aqueles que precisam. E mais do que isso, viu, gente? Oração é aquele momento que Deus fala com você. Oração é falar com Deus, mas é Deus falando com a gente também. Oração é aquele momento que Deus te desafia. Porque quando você orar, Senhor, venha o teu reino, Deus vai desafiar você para que você seja um instrumento do reino, para que você seja um instrumento de transformação da história, da realidade das pessoas. Não foi à toa que Jesus disse, né, tem aquela passagem que Jesus falou assim, Jesus viu as multidões, e aqui em Mateus capítulo 9, diz que ele viu as multidões, e ele se compadeceu, porque eram como ovelhas que não têm pastor, diz lá o texto. E aí Jesus fala assim, orem ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a seara, porque a seara é muito grande, mas são poucos os trabalhadores. Então, ore ao Senhor da seara. Aquilo era uma estratégia do Senhor Jesus, porque quando você orar para que Deus mande trabalhadores para a seara dele, Deus vai desafiar para que você seja um desses trabalhadores. Talvez não vai pedir para você ir lá para a África, não é? Mas lá no seu trabalho você pode ser um trabalhador do reino de Deus, lá no seu serviço, onde você estuda, na sua vizinhança, na sua família, você se dispor para ser um instrumento de transformação. Então, irmãos, é prioridade. Gente, a gente poderia ficar falando aqui, olha, quais têm sido as nossas prioridades, gente? Pensa nisso. Às vezes a gente fala de boca para fora, que a gente crê em Deus, mas a nossa vida está demonstrando outra coisa, sabe? A gente está tendo prioridades na nossa vida que são totalmente o oposto do reino de Deus. Não é? E Jesus ensinou para a gente, aqui mesmo, em Mateus capítulo 6, um pouquinho mais à frente aí. Olha, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Prioridade, o reino deve ser prioridade na vida do cristão. Amém? Vamos lá. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, ou seja feita a tua vontade. Isso significa submissão. Submissão. Não é? Que a vontade de Deus seja feita na sua vida, não a sua vontade. Que Deus não faça a tua vontade. Tem muita gente que está buscando Deus, achando que Deus é o gênio da lâmpada, que você esfrega lá, ele aparece, você faz os pedidos e ele vai te dar os pedidos que você quer. Os seus caprichos pessoais. Deus não existe para satisfazer os seus caprichos pessoais.
Não é? É o contrário, irmãos. O evangelho, o cristianismo verdadeiro aqui é o seguinte: seja feita a tua vontade. É a vontade de Deus que você deve desejar na sua vida. Não é? Coincida ela com a sua ou não. Seja feita a tua vontade. Isso significa o quê? Submissão. Então, você está entendendo? A atitude do coração. O que adianta você ter uma pessoa que ora 2 horas, mas quando Deus fala para ele assim: então, meu servo, eu quero que você faça isso. Ah, não, isso eu não vou fazer. Atitude do coração, submissão. Submissão. Não é? Seja feita a tua vontade, isso significa submissão. Vamos seguir aqui. Aí depois vem, verso 11: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Percebe que só agora entra um pedido mais pessoal, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Que a tua vontade seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. E aí então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Agora você vai pedir o pão, o suprimento para você, para sua família. E essa frase aqui, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, isso significa dependência, irmão. Puxa vida, está entendendo? Atitude do coração. Coração dependente de Deus, que depende de Deus, que não é autossuficiente, que não é autoconfiante. Verso 12: e perdoa-nos as nossas dívidas. Confissão agora, de pecados. E perdoa as nossas dívidas. Isso significa o quê? Humildade. A gente ter a humildade de reconhecer que somos pecadores, que somos falhos, limitados. Irmãos, e vou falar uma coisa para você: quanto mais perto uma pessoa chega de Deus, mais ela tem consciência do quanto é pecador, limitado, falho, e de quanto precisa da graça de Deus e do perdão de Deus. Pessoas que se acham santas demais, que se acham quase que perfeitas, que acham que merecem um lugar no céu, essas pessoas, me perdoem, mas estão muito longe de Deus. Porque quanto mais você chega perto de Deus, quanto mais você percebe a grandeza de Deus, você vê o quanto você é pequeno, o quanto você é limitado, o quanto você é pecador e carente da graça. E aí você, em submissão, humilde, você vai se prostrar e falar: Senhor, perdoa as minhas dívidas. Isso é humildade, atitude de coração, humildade. O soberbo, o arrogante, o prepotente, o jactancioso, não está no espírito de oração. Mas o texto diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Essa aqui é uma parte dessa oração, que muita gente que reza, né, que faz essa oração de maneira repetitiva, de maneira mecânica, nem para pensar o que está orando. Mas ele está falando: Senhor, perdoa as minhas dívidas, os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. Assim como. Quer dizer que se você não perdoa os seus devedores, então Deus não vai te perdoar da maneira que você perdoa, porque você não perdoa. Não é? Isso aqui significa o que, gente, nessa oração? Não é? Significa amor. Isso significa amor. Amar o seu próximo. Não é? Saber que você deve amar aquele que te ofendeu do mesmo jeito que Deus te amou, porque você ofendeu a Deus. Ofensa que qualquer pessoa possa ter feito contra nós.
e mesmo assim Deus nos perdoou pelo seu amor. Então isso significa amor, perdoar, né? Que mais aqui? Diz também no versículo 13: e não nos deixes cair em tentação. Isso significa santificação, irmãos. Percebe que eu estou tentando falar para vocês? A atitude de coração é se santificar, se consagrar, se separar para Deus. Atitude de coração. Tá certo? Então, aí são muitas, são perigosas. E você ora a Deus para que Deus não permita que você, mas com a consciência de que você não se santifica sozinho, que você precisa da ajuda de Deus, da ajuda do Espírito Santo de Deus. Vamos seguir aqui para a gente terminar. Aí diz também aqui: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que é isso? Isso é reconhecimento de que o livramento vem de Deus. Vem de Deus, amém? Não confie em você mesmo, no seu braço. A Bíblia já diz lá no Salmo 121, né? Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não te guardar, não tem livramento, né? De que o livramento vem de Deus, né? E terminando aqui: pois teu é o reino, o poder. Ou seja, pois teu é o reino. Teu, Senhor, é o poder. Tua, Senhor, é a glória. Reconhecimento do é a gente reconhecer que Deus é o Senhor da nossa vida, é o Senhor de tudo, porque teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória, tudo é teu, não é? A Bíblia não diz que tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele, por Ele, por meio dEle, para Ele, tudo é dEle, tudo é por meio dEle, tudo é para Ele. Então Ele é Senhor absoluto. Então esse aqui é um reconhecimento do senhorio de Deus na nossa vida. Irmãos, olha, daria para ficar falando muita coisa aqui, né? Mas eu já falei demais, eu não vou continuar. Mas talvez tenha dado para você perceber o quanto essa oração aqui do Pai Nosso, quantos elementos existem aqui, né, interessantes para a gente parar, para a gente aprender, né, e para a gente praticar, irmãos. Por que não? Mas não reze. Ore. Amém? Não reze. Ore. A cada frase que você disser, reflita, pense no que significa, no que precisa mudar na sua vida, no que precisa mudar na atitude do seu coração e do meu coração. Amém? Vamos ficar de pé na presença do Senhor? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pedir para os irmãos subirem aqui para cantar um louvor. Mas eu gostaria que você feche os seus olhos agora. Feche seus olhos, levante suas mãos. Irmãos, vamos orar? Juntos? Hein? Não rezar, orar, vamos? Ore comigo nesse momento. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, irmãos? Eu quero te desafiar nessa semana a fazer essa oração. Mas assim, aqui a gente ainda fez rápido, né? Mas ora essa oração na sua casa como se fosse um esboço, né? Pai nosso, comece a agradecer a Deus porque Ele é seu Pai, que você pode ter intimidade com Ele, né? Santificado seja o teu nome, começa a adorar a Deus, né? Vem o teu reino, coloque-se como instrumento do reino de Deus. Seja feita a tua vontade. Submete alguma área da tua vida a Deus que você ainda não submeteu, né? Peça para que Deus perdoe os seus pecados, liberando perdão para aqueles que te ofenderam. Ore a oração do Pai Nosso com outras palavras. Tenta fazer a mesma oração com palavras diferentes, as suas palavras. Tenta orar essa oração com as suas palavras e deixa fluir, irmãos. Amém. Deixa fluir. E você vai ver que você vai ter uma experiência maravilhosa na presença de Deus. Amém? Vamos louvar?